Graça e paz. Amém. Glória a Deus. O Espírito de Deus já começou a fazer coisas aqui hoje. Você crê nisso? Amém. Hoje eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês a respeito do que o Senhor tem falado comigo, a respeito da palavra de Deus. Amém? Para eu começar esse sermão com os irmãos, eu vou adiantar o tema. Nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Amém? Quem é uma pessoa do Espírito Santo aqui? Amém, glória a Deus. Eu queria ler com você um versículo base para que a gente comece esse momento, amém? Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Aleluia. João 14, 15 e 16. Diz assim: Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós para sempre. Glória a Deus. Queria orar com vocês para a gente começar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos honra, nós te damos glória. Nós queremos dizer que nós estamos abertos para a porção que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Eu te peço hoje, junto com meus irmãos, que o Senhor nos renove no entendimento, e que o Senhor nos faça desfrutar a cada dia mais do que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. E antes da gente encerrar essa oração, gostaria que os irmãos orassem comigo, falando assim: Senhor, nos guie em verdade, pelo seu Espírito, abra o nosso entendimento, revele as suas profundezas, para que se cumpra o seu propósito em mim. Amém. Glória ao nome de Jesus. Amém. Então, para a gente começar esse tema, eu comecei fazendo uma pergunta. Isso para a gente se guiar, né? Na língua portuguesa a gente chama isso como um lead. E eu coloquei assim como esse lead: quem é o Espírito Santo e de onde ele vem? Então, eu gostaria que você abrisse comigo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, primeiro capítulo e primeiro versículo. Gênesis 1, 1. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Amém. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui em Gênesis 1, está falando que quando a terra era sem forma e vazia, quem estava lá? O Espírito de Deus. Amém? Então, já desde o princípio ele estava lá. Em Gênesis 1, 26, um pouquinho mais para frente, diz assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Que é interessante que está escrito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus podia falar: vou fazer o homem à minha imagem e à minha semelhança. Mas esse façamos nos mostra que ele não estava sozinho. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a gente viu aqui até agora que duas pessoas na criação: o Espírito de Deus e Deus. Amém? Eu queria abrir com vocês João 1:1. Essa pregação ela tem um estilo mais temática. Então eu vou abordar mais versículos, né, do que geralmente eu faço. Alguns deles eu vou só citar alguns deles a gente vai ler junto, tá? Então, se você está estudando, assim como eu, anote esses versículos para que depois você possa meditar melhor
nessa palavra, amém? Então, João 1:1 diz assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então João Batista estava aqui preparando o caminho do Senhor. Amém? E quem que é esse verbo aqui que é dito? Ele é Jesus. Ele é o verbo da vida, amém? Ele é o haja, ele é o que estava desde o princípio. Então nós vimos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam desde o princípio. Amém? Amém, glória a Deus. Mas aqui algo interessante. Eu não sei se tem algum irmão aqui que gosta de futebol, mas eu preciso fazer uma analogia aqui. A gente teve a Copa do Mundo em 2022. Os irmãos se lembram quem ganhou a Copa? A Argentina ganhou, ok. Segundo lugar, alguém se lembra do segundo lugar? Quem ganhou? Aí ficou mais difícil. Terceiro lugar, alguém se lembra? Tudo crente, estavam tudo na igreja. Oh, glória. Então, em segundo lugar, ficou a França. E em terceiro, a Croácia, que ganhou do Brasil. E o que acontece? Eu escuto bastante falar sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E eu comecei a pensar, será que o Espírito Santo é o medalha de bronze da igreja? É aquele que não é lembrado? Então essa foi uma pergunta que eu comecei a me fazer. Essa terceira pessoa, ele não é lembrado? Por quê? Assim como quem ganha em terceiro lugar, que não é lembrado? Então daí começaram a surgir algumas perguntas. E aí eu comecei a estudar sobre esse tema. E eu gostaria que você falasse comigo, Paracletos. Paracletos é o nome do Espírito Santo. Você pode falar mais uma vez, só para a gente aprender? Paracletos. Significa o que vai ao lado. Esse prefixo, esse para, o que vem no começo da frase, é o mesmo de paralelo, né? O que vem ao lado. Então o Espírito Santo, ele tem esse nome porque ele é o que vem ao lado, ele é o que dá suporte. Em outras traduções nós vimos ele como o ajudador, o aconselhador. Amém? Vou só dar uma passada aqui em algo. Tem um versículo aqui em Juízes 14:5, que diz a respeito do Espírito Santo no Velho Testamento. Se não me engano, semana passada o pastor Nilo fez até uma representação, né, pastor? A respeito de como era o Espírito Santo. Então, eu só vou fazer só uma passagem aqui. Juízes 14:6, vou ler o 6. Eu vou ler rapidinho esse daqui, tá? Então o Espírito do Senhor se apossou dele, estava falando sobre Sansão, se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem o seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então aqui mostrou que o Espírito Santo ele se apossou, então ele não habitava, ele veio e para uma missão específica, que era para matar um leão, que apareceu lá na sua casa, ele o fez, então ele se apossou. Então era assim que o Espírito Santo ele agia no Velho Testamento. Amém? E aí nos leva ao nosso texto base, de João 14. Queria que a gente voltasse para lá, João 14:15. E agora a gente vai começar a discorrer um pouquinho mais sobre as características do Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo atua ainda hoje? Amém, que bom. Glória a Deus. Então João 14:15 diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Isso aqui era Jesus que estava falando com seus discípulos. E eu rogarei ao Pai, então eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Fala comigo, alon. Alon é uma palavra do grego que diz outro da mesma espécie. Então Jesus aqui, ele falou que iria para o Pai, mas que ele deixaria outro da mesma espécie. Amém? Continuando. E ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então Jesus está falando, ele habita convosco, ele está aqui, mas ele estará em vós. Então mostra que
Antes da crucificação de Jesus, dele pagar o preço por nós, o Espírito Santo ele se apossava das pessoas. Mas aqui está dizendo que o Espírito Santo ele começaria a habitar. Amém? E no Antigo Testamento é interessante a gente ver que comumente era visto que o Espírito Santo ele apossava-se de juízes, reis e líderes. Não era uma congregação assim como a nossa, que todos poderiam ser apossados do Espírito Santo. Era para algo específico. Então não era todos que tinham o direito de ter o Espírito Santo tomando posse, né? Aqui continuando, a gente vê esse versículo com duas características aqui. Que Jesus ele promete um consolador. Então você pode dizer, eu tenho um consolador? Amém. E é legal também, porque assim, eu estava assistindo esses dias uma série chamada The Chosen. Não sei se vocês conhecem, mas na cena que eu estava assistindo, os discípulos estavam com Jesus na mesa e Jesus disse exatamente isso. Mas eu já não falei para vocês que eu vou deixar um outro consolador? E um dos discípulos olhou para ele e falou, Senhor, mas nós não queremos um outro consolador. Nós queremos o Senhor. Então imagina, amigos que Jesus fez, uniu, os ensinou, e eles iriam perder. Jesus começou a comunicar aos poucos, que Jesus iria para o Pai, e iria para um lugar que eles não poderiam ir também. Então esses exemplos de Jesus aqui, a gente vai ver que são muito felizes. Jesus ele fala de si mesmo. Eu creio que Jesus era um consolador para eles também. Então, por ser um outro da mesma espécie, Jesus também apresenta aqui algumas características de si mesmo. Amém? Amém. Eu queria ler com vocês o versículo 26, é um pouquinho mais para frente. João 14, 26. Diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha aqui o que ele diz, mas aquele Consolador. Então não era alguém que estava ali. Se fosse este Consolador, se ele estivesse apontando e falando este Consolador, aí ele estaria falando que habitava ainda neles, mas não tinha sido concluída a promessa ainda que o Espírito Santo viria. Então ele ainda não habitava aqui, amém? E ele diz então que esse Consolador, ele também ia ensinar todas as coisas. Então é uma segunda característica. Jesus ele era um mestre, é assim que chamavam ele, de mestre. E o Espírito Santo aqui, Jesus deixa o Espírito Santo como aquele que também iria ser um orientador, o que ia ensinar todas as coisas. Então, mais uma característica de Jesus aqui no Espírito Santo. E aí vamos para uma terceira característica que está em João 16, 7. Queria que os irmãos abrissem João 16, 7. Diz assim, todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, uma outra característica, o Espírito Santo, ele nos convence. Ele nos traz o entendimento. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Você fazer algo e depois e ficar aquilo na sua cabeça. Mas será que eu fiz certo ou fiz errado? E aí depois você escreve que você pecou, que você fez errado. Você entristeceu alguém? Você fez algum mal? Então o Espírito Santo ele começa a nos convencer do que é o pecado. Eu até iria dizer que quando eu me converti, mas eu vou falar melhor. Quando o Espírito Santo me converteu dos meus pecados, é sobre isso. Ele me convenceu de que de alguma forma
eu estava num caminho pecaminoso. Graças a Deus eu fui criado na igreja, mas eu precisei também, assim como todos, entender isso. Não é só porque eu vinha na igreja desde pequeno, que eu já tinha minha salvação garantida. Eu precisei me arrepender. Mas para chegar ao arrependimento, o Espírito Santo, ele me mostrou o meu pecado. E aqui diz que ele nos convencerá a respeito do juízo. Perdão. Aqui, do pecado, da justiça e do juízo. Deus, ele nos mostra aquilo que é reto. Em nosso coração, eu creio, pelo Espírito Santo, está enraizado o que é reto, o que é justo, o caminho determinado a ser seguido. E o juízo, ele diz aqui que é a Satanás, né? Que será o juízo, que é um juízo de pecado que leva à morte. Jesus, ele deixa claro aqui que ele precisou morrer para cumprir o seu propósito. Então, no Antigo Testamento, nós sabemos que era precisado ser sacrificado um cordeiro pela remissão dos pecados do povo. Amém? Mas Jesus, o nosso cordeiro puro, ele veio na cruz para morrer por nós, para derramar o seu sangue e pagar o preço pelas nossas vidas. Você crê nisso? E não só para nos salvar, mas também para deixar o Consolador. Porque ele disse aqui, se eu não fosse para o Pai, eu não poderia deixar com vocês o Consolador. É isso que diz aqui nesse versículo. E aí nós vamos para uma outra característica que está aqui no versículo à frente, João 16:13, que diz... Outras duas características, né? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Então aqui ele mostra que o Espírito da verdade, ele nos guia em todas as coisas. Amém? Você pode dizer, eu tenho um guia? E esse guia não é um guia de uma outra religião, acho que deu para entender, né? Nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus. Nós temos ele como ferramenta para as nossas vidas, nós temos ele como nosso guia. Você pode falar, Senhor, guia a minha vida pelo seu Espírito. Amém. E aqui, diz também que o Espírito Santo anunciaria o que há de vir. Deixa eu contar algo aqui para vocês. Falando sobre isso, o caminho, o guia. O GPS, ele é muito importante nos dias de hoje. Alguém usa GPS aqui? Amém. Poucas pessoas, eu achei que foi pouco, hein? Eu achei que ia mais, mas tá bom. Eu vou dar um exemplo mesmo assim. Esses dias, saindo com a minha esposa, Luísa, a gente ia para um evento, mas muitas pessoas decidiram ir para aquele mesmo evento. Então as ruas estavam abarrotadas de carro, não tinha lugar para estacionar. Eu acho que nem estacionamento tinha estacionamento pago, mas nem tinha vaga nesse estacionamento. E aí eu fui umas 3 quadras para frente para estacionar o carro, consegui achar uma vaga. E aí a gente saiu do carro, tirou o GPS, né, que era o celular, colocou no bolso e começamos a andar. E ela falou, para onde você está indo? Eu falei, pro evento. E ela falou, nossa, você não tem senso de direção nenhum, hein? Se te soltar perdido aí, você não consegue se achar. E realmente a gente começa a dar valor pro GPS quando a gente precisa dele, né? E eu lembro que quando eu era menor, meus pais, eles viajavam, né, comigo e com a minha irmã, e a gente ia para Rio Claro. E eu lembro que um dia antes ou 2, eles começavam a imprimir as rotas, as placas dos lugares. Então, vai passar por tal cidade, aí tem que entrar em tal desvio. E aí eles imprimiam. E aí eu lembro dos meus pais, claramente no carro, com algumas sequências de folhas na mão. Meu pai, Rosângela, mas já foi essa folha. E minha mãe, ai Gil, me perdoa. E aí voltava. E aí pegava um outro retorno, ou conseguia acertar o caminho. Mas, é porque naquela época, eu lembro que era caro o GPS e ainda saía atualização. Então você ainda tinha que ir em algum lugar para pagar para atualizar. Eu lembro que meu pai tinha GPS, mas sempre tinha que atualizar. Por quê? Eram construídas novas lojas, novos lugares, rodovias novas e tudo mais. E nesse momento,
analisando isso, eu comecei a perceber, hoje a gente tem tanta facilidade, né? GPS na nossa mão, a gente coloca e vai para qualquer lugar. Mas a gente começa a ver que quando a gente não tem, ele é muito útil. Mas se a gente não soubesse que existiria um celular que tivesse GPS, talvez a gente nem iria descobrir sobre essa facilidade. Hoje aqui nós estamos juntos aqui, entendendo que nós temos um guia. Tem alguém que aponta o destino e fala a direção para a gente. E essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Ele é o guia para as nossas vidas. E Ele nos guia em toda a verdade. Ele não vai nos guiar com uma atualização falsa, digamos assim, para um lugar errado. Mas Ele vai nos guiar para o destino. E a gente vai aqui para a sexta característica. O Espírito Santo, ele nos revela os planos de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Coríntios 2, 9. Esse é um versículo lindo, maravilhoso. Eu aprendi ele na EBD e eu sempre declaro ele. Mas eu não lembrava, eu já li o livro de Coríntios, mas eu não lembrava de ter lido ele, prestado atenção em relação ao Espírito Santo. Então acho que vai ser bem interessante isso. Se você não teve essa percepção assim como eu. Amém. Então 1 Coríntios 2, 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem povo de Deus aqui? Tem alguém que ama o Senhor aqui? Então eu posso te falar, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, não subiu ao seu coração, são os planos que o Senhor tem para a sua vida. E a gente pode até pensar, mas acabou para mim. Eu confesso que eu acho que até esse ano, em algumas coisas, eu falei, nossa, mas eu acho que isso já passou para mim. Mas o Senhor, Ele renova o nosso entendimento, amém? E aqui a continuação diz assim, no versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, e ainda as profundezas de Deus. Então está dizendo aqui, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao nosso coração, que são as coisas que o Senhor preparou para nós que o amamos, são reveladas pelo Espírito. E esse Espírito que nós já temos, nós já recebemos, amém? Então disso nós precisamos tomar posse, nós precisamos entender que nós temos um guia, e nós temos o Senhor que Ele revela também os seus planos, Ele aponta para a gente o destino, amém? E é interessante ver aqui que o Espírito Santo, Ele penetra nas profundezas de Deus, e Ele mostra as profundezas. Tem alguém aqui que gostaria de descobrir as profundezas de Deus? Oh, meus irmãos, eu estou maravilhado com essa palavra, porque eu de verdade, eu estou muito empolgado, se eu posso dizer assim, para conhecer essas profundezas de Deus. E são planos que Ele tem para mim e para a sua vida, amém? Então aqui nós vemos que Deus, Ele revela os seus planos por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a ser a conexão entre o homem e Deus, e Ele penetra as suas profundezas. E versículo 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que está dizendo aqui? Quem conhece o Espírito do Caio, melhor do que o Caio. Quem conhece o coração do Caio, melhor que o Espírito do Caio. Da mesma forma, vamos ler aqui o que diz o versículo. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E esse é o mesmo que penetra e te conta. Ele partilha com você os segredos de Deus. E é interessante a gente ver essas características, porque Jesus, ele falava sobre o reino para os seus discípulos, né? Ele falava, o reino é vindo. Era uma surpresa, era uma profundeza ou não era isso, igreja? Então Jesus, ele deixou um outro da mesma espécie para nós. E nós não podemos encarar ele como medalha de bronze. Amém? Versículo 12 diz assim:
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Não é o Espírito do mundo que nós estamos falando aqui, amém? Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quanto custa isso daqui, igreja? Quanto custa? Tá, quando fala sobre valor, sobre de graça, que a gente pensa, não preciso pagar nada. Não preciso pagar nada de dinheiro. Aqui eu acho que não é nem sobre isso. Eu enxergo de outra forma. A gente não precisa pagar nenhuma penitência. A gente não precisa ficar o dia inteiro ajoelhado. O Senhor dá gratuitamente. Tem um versículo em João 3:34, se não me engano, que diz que o Senhor, Ele não nos dá o Espírito por medida. Ele não vai dar um pedacinho, depois mais um pedacinho. Ele nos dá por completo. Mas cabe a nós, igreja, esvaziarmos esse recipiente aqui. Em Romanos fala sobre mortificar as obras da carne. Inclusive o 8:13 ele fala que o Espírito, é uma outra característica, olha só. Que o Espírito de Deus, ele nos ajuda a mortificar as obras da carne. Então se nós nos esvaziarmos de nós mesmos e das coisas da nossa carne, nós vamos ser cheios do Espírito de Deus. Que Ele não nos dá por medida. O Senhor não tem uma medida, não tem fração aqui para a igreja. Ele tem coisa grande para nós. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E Ele é um presente, é um dom gratuito. E a gente vai desprezar esse presente? Falar, medalha de bronze, a terceira pessoa. Eu não consigo mais enxergar dessa forma. E eu creio que esses planos que nós falamos aqui, que o Senhor tem pra gente, existem planos que são gerais e específicos. Em Mateus 28:19, se não me engano, diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Tem uma versão que fala: ide e fazei discípulos por todas as nações. Esse é um plano geral, é o mesmo plano que tem para mim, para Luísa, para o Nilo, para a Ju, é o mesmo plano. Porém, eu creio que Deus tem planos específicos para cada um de nós. Você crê nisso? Amém. Eu vou compartilhar algo com você sobre isso, sobre o plano específico de Deus. Para quem não sabe, eu sou professor do estado, eu sou professor de inglês, e no estado, uma das primícias é a tutoria, ou seja, um professor que fica à disposição dos alunos para que seja tutor deles, para que seja um orientador. Mas há um projeto de vida, que é uma outra primícia. Então o aluno ele tem um projeto de vida, tem planos. Eu quero ser um jogador de futebol, um engenheiro. Então quem que você quer, qual desses professores você quer que seja o seu tutor? Então na escola que eu trabalho, foi feito a escolha. E como é feita a escolha? Você tinha mais ou menos 17 professores para escolher, dava média de 30 alunos. Então cada professor podia ter 30 alunos. O que acontece é que fizeram essa eleição, vamos se dizer assim, essa escolha, de forma online. Foi todo mundo no intervalo, e aí meio-dia abriu. E aí mó gritaria na escola: eu vou escolher fulano, meu tutor, vamos lá. E tinha que ser rápido, né? Você tinha que escolher, já garantiu o seu ali. E aí o coordenador desceu, falou: você zoou aí o negócio, a gente vai ter que fazer de novo. Eu falei: eu zoei o quê? O que você está querendo falar com isso? Ele falou: não, porque podia escolher 30 alunos por tutor. Uns 300 alunos te escolheram. Aí eu falei: 300? Eu falei: você está de brincadeira. E ele falou: amém, glória a Deus. E ele falou assim: não sei, eu não contei de um em um, mas tinha mais de 100 ali naquela lista, a gente vai ter que fazer de novo. E aí, amém. Fizeram novamente, colocaram um limitador de 30, em menos de um minuto, encerrou. Fiquei super feliz com isso. Eu falei: sal da terra e luz do mundo, tá aí para jogo, graças a Deus. Vamos lá. E aí, vocês sabem, eu acho que vocês entendem que na escola eu não posso chegar e falar de Jesus como professor. Falar: Jesus morreu por você, o Espírito Santo tem uma obra na sua vida. Tem uns crentes lá, uns alunos, que já vem assim: bom dia, meu pastor Caio. Meus amigos aqui sabem, que meus alunos ficam mandando uns vídeos, ficam gravando vídeo para mim, e é muito engraçado. E eu pego algumas oportunidades como: tutor,
como é que você escolheu sua profissão? Essa é a hora, porque eu não posso mentir. Eu vou falar sobre a minha experiência. E aí eu falo para eles, eu vou falar a minha experiência para você, amém? É o meu testemunho. Fechou? Beleza. Então, testemunho é esse. Eu tinha uns 13, 14 anos. Meus pais, eles me incentivaram a fazer curso. Eu fiz um curso de administração, que era administração, secretariado. Eram alguns cursos juntos. Fiz esse curso. Meu pai me incentivou a fazer um curso de mecânica. Na verdade, eu sempre achei bonito ele fazendo no computador os projetos dele, que ele é designer. Sempre achei bonito. Eu falei, vou para essa área também. E aí eu comecei a fazer um curso de mecânica de usinagem. Gostava de inglês também, escutava as músicas da Hilson, achava lindo. Preciso aprender inglês. Comecei a fazer tudo junto também. Sei que esse menino foi inventado de fazer tudo junto. E aí, eu tinha 17 anos mais ou menos. Estava no Senai Suíço Brasileiro, estava fazendo um outro curso de mecânica de precisão. E chegou meu período de inscrição no Enem. E ali eu falei, eu vou orar, vou confirmar, né, com Deus. Eu entendo que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. A vontade dEle é boa, é agradável, é perfeita. Eu aprendi isso aqui. E ali eu orei. Eu ajoelhei na minha cama e comecei a orar. Mas o que acontece, irmãos? Me deu um desespero, uma ansiedade tremenda. Tremenda mesmo, eu tremi. E naquele momento eu comecei a chorar. E aí agora eu até lembro sobre os gemidos inexprimíveis. Eu creio que quando eu estava ali chorando, não saía a palavra de mim, o Espírito, ele estava intercedendo ali por mim. E eu comecei a orar, eu comecei a chorar, e comecei a falar em línguas ali. Naquele momento, oh Deus, me ajuda. Espírito Santo, me guia. E aí veio na minha mente assim, Eclesiastes 3. E aí eu parei. Eu acho que eu devo ter demorado 1 minuto para entender. Porque eu sabia os livros da Bíblia, mas eu nunca tinha lido Eclesiastes. E eu não pensei que seria dessa forma. Que Deus, ou o Espírito Santo, sopraria no meu ouvido algum versículo específico. Hoje, não acontece mais isso comigo. Acontece de eu pegar a palavra e o Senhor falar comigo. Mas não soprar no meu ouvido uma direção. E aí eu abri ali, Eclesiastes 3. E ali eu li o versículo que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, de plantar, arrancar o que se plantou. E eu comecei a ler aquilo, e Deus começou a falar comigo. Falar, Caio, e se você fizer uma faculdade onde você vai ter que desistir depois dessa faculdade, para me servir? E eu acho que daqui pra frente vou me emocionar um pouquinho, porque eu sei que isso é real pra mim, que eu vivi. E eu lembro de ter orado e falar, Senhor, eu quero cumprir. Os jovens estão comigo há mais tempo, já estão acostumados. Costuma aí, às vezes eu sou um pouquinho chorão. O Rodrigo está nos Estados Unidos, mas estou representando ele aqui. Rodrigo, um beijo. Depois você assiste isso daqui, viu? E eu orei e falei, Senhor, eu quero que se um dia o Senhor quiser, me arranca de onde eu estou, da minha profissão. E eu orei para Deus para que me fizesse escolher algo que eu podia de alguma forma ou ter um ministério, ou que algum dia que o Senhor quisesse me levar não fosse um empecilho. Porque tem uma parte que fala sobre um trabalho debaixo do sol, que é um trabalho árduo, que não vale de nada. É o que diz aqui em Eclesiastes. E ali eu e a Luísa, a gente tinha 17 anos, éramos orantes na época. Estávamos orando para namorar. E aí eu fui encontrar ela no prédio dela, porque a gente ia para casa do pastor Ricardo. E aí eu falei, Luísa, estou desesperado. Eu orei aqui para saber qual profissão, tal.
E aí me veio 2 profissões na cabeça. Aí ela me falou assim, eu vou ter que falar, amor. Ela falou, você só não pode ser professor e cobrador. Aí eu falei, por que não professor e cobrador? Ela, se for cobrador, vai ficar um monte de moça lá, um monte de mulher em cima de você lá. Perguntando se pode descer no próximo, puxando um papo com você. Ela era ciumenta na época, era. E aí eu falei, professor, as alunas também, a gente sabe como aluno é, vai ficar tudo em cima de você. Não. Aí ela deu uma risadinha, foi assim, algo mais extrovertido. E aí a gente foi para casa do Ricardo. E aí chegamos lá, a gente sentou no sofá. E aí um jovem sentou do meu lado, o jovem Edgar. Não sei se o Edgar vai lembrar disso. Eu e o Edgar, a gente não era amigo na época. Eu sabia o nome dele, eu não sabia se ele sabia o meu nome. Mas a gente não tinha uma proximidade. E aí o Edgar chegou para mim e falou, Caio, você já leu aquele versículo de Eclesiastes 3? Aí eu olhei assim para ele, dentro de mim. Sim, inclusive Deus estava falando comigo e... Parecia até o Chaves agora. Inclusive Deus estava falando comigo e no meu coração, eu não sei, eu estou indeciso entre... Mas eu não falei. Olhei para ele e falei, diga, o que diz lá? E ele foi e falou que tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus, e começou a falar. E ele foi e falou assim, e Caio, e se Deus te falasse para você não ser um engenheiro, ser um professor de inglês? Gente, na hora eu me arrepiei, meu olho encheu de lágrima. Eu falei, não é possível isso. Aí eu parei, eu falei, desculpa, Edgar. Eu falei, Luísa, olha aqui. E aí ela olhou, eu falei, o que eu te perguntei hoje que eu estava em dúvida? Aí ela falou, entre ser professor de inglês e engenheiro. Aí o Edgar olhou assim, eu acho que nem ele esperava. Eu não sei, às vezes o Espírito também revelou para ele. Mas nós não éramos amigos, não tinha conversado com ninguém a respeito disso. Só com a Luísa. E ele me trouxe o versículo que o Espírito Santo falou comigo. É o mesmo, né? Que mora em mim, mora em você também, amém, Edgar? E Deus, Ele me mostrou aqui o seu plano específico. Então, eu estava falando que tem planos gerais e planos específicos. Lembrem, eu falo isso para meus alunos. E os alunos, eles começam a olhar assim. Muitos até começam a se emocionar, né? Fala, nossa, professor, que bonito isso. E não entende muito. Eu falo, não, vem comigo, vamos lá, vou te dar umas dicas para você não errar o caminho. E é assim que Deus tem trabalhado na minha vida. E eu creio, irmãos, que nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Um relacionamento com Deus. Eu estou há 10 meses casado. E eu tenho aprendido muita coisa. Esses dias, por exemplo, eu estava assistindo uma série com a minha esposa. E a gente estava comendo algo e bebendo refrigerante. E ela só olhou para mim assim. Aí eu falei, você quer meu refrigerante? Aí ela, como você sabe? Aí eu falei, você fez a cara de quem queria meu refrigerante. Mas ela nem tinha olhado o meu refrigerante. Intimidade, conheci na hora. O oi pelo oi a gente sabe. Tem um oi de, não acredito que você lavou a louça. Na verdade é só um oi, mas na minha cabeça eu entendo, você não lavou a louça. E tem o oi de, nossa, que casa perfumada. A gente começa a conhecer, a gente começa a ter essa intimidade. É tal guardado aquele grande dia que nós encontraremos o nosso noivo. Amém? Mas enquanto isso, Ele deixou conosco um outro consolador que não é uma medalha de bronze. Eu vou falar isso algumas vezes ainda. E nós precisamos de um relacionamento. Eu citei aqui um versículo de Romanos 8:13 que diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Então o Espírito de Deus, Ele nos ajuda a mortificar essas obras. Quando nós pedimos mais de Deus, eu entendo que Deus, Ele entende o que nós estamos falando. Mas na verdade eu creio que Deus olha para a gente e diz: se esvazia, já está aí, está de graça. Mas o Espírito Santo, de verdade, o Espírito Santo da verdade, Ele nos mostra acerca da palavra, amém? Então, irmãos, a palavra de Deus é um livro maravilhoso. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso manual de vida. E isso que eu estou falando aqui,
não é de mim. Isso daqui eu tenho aprendido, eu tenho estudado, eu tenho me dedicado a aprender, a conhecer isso. Porque eu me fiz uma pergunta. A pergunta é: por que ser cheio do Espírito? E não foi uma pergunta de incrédulo, foi uma pergunta de quem ama Deus. Mas eu perguntei, mas por que ser cheio do Espírito? E eu gostaria que vocês abrissem comigo em Atos 1:26. A gente vai ler a partir do 23. Que eu vou contando para os irmãos. Atos 1, aqui está falando a respeito de quando Jesus ele já havia sido crucificado, já havia ressuscitado. Se não me engano, nesse texto ele fala que teve aparições por 40 dias. E os seus discípulos eram 11. E os discípulos eles decidiram que eles precisavam de mais um para completar os 12. Eles até citam aqui, a gente vai ler, que falou que Judas ele voltou para onde ele veio, né? Que era esse que estava faltando. E vamos ler aqui como é que foi essa escolha, no versículo 23. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então aqui, mostra pra gente que eles tinham 11, precisavam eleger mais um. E aí tinham 2. Falou, tem esses 2. Porque para chegar nesses 2, o que eles pensaram? Está descrito isso, está em Atos 1. Que eles gostariam de alguém que soubesse da trajetória de Jesus, que os já tivesse acompanhado, para que conhecesse o ministério de Jesus, para fazer parte. E aí eles oraram e decidiram, como que a gente vai fazer isso? Qual que é o método? Sorte. Vamos lá. Cara Matias, o Justo, coroa João Barsabás. Vamos ver. Jogou para cima, será que foi assim? Ou foi embaralhando aqui atrás? Não sei. E aí pegou a moedinha, vamos pensar assim. A sorte caiu para Matias. Matias, vocês voltam? Matias, pode ser Matias. E aí fecharam ali em Matias. Irmãos, qual foi o método aqui? Aqui eles oraram, mas aqui o Espírito não tinha vindo ainda. Não tinham guiado a eles acerca, falando, é tal pessoa. O método que eles usaram aqui foi a sorte. Uma vida sem o Espírito de Deus é uma vida na sorte. É o método de sorte que nos sobra. E eles não eram pessoas ruins não. O Espírito de Deus não havia se manifestado, não havia descido ainda. Eles oraram, mas o método que eles usaram foi a sorte. Tem até um professor que eu compartilhei no meu trabalho, e ele falou assim, você tem que perguntar, tem que falar para a igreja agora, joga lá para eles, será que foi Deus que escolheu? Eu falei, não, faz isso não, isso me complica. Não vamos entrar nesse mérito, que aí já é algo mais difícil. Mas será que nós cristãos, que amamos a Deus, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, o Cordeiro puro que se entregou por nós, o nosso Consolador, que foi crucificado e morreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida? Será que foi à toa? Não, Ele pagou nossos pecados, mas Ele também nos deu o Espírito. Vamos viver então em sorte? Então, respondendo a minha pergunta, para que ser cheio do Espírito de Deus? Para que não dependamos da sorte. Jesus ele veio e nos deixou o ide para concluir. Mateus 28:19, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus, nós vamos, eu não vou dizer semelhantes a Jesus, mas é o nosso objetivo, ser o mais próximo dele que nós pudermos. Então o Espírito de Deus, ele nos capacita para essas missões, para esse trabalho, para esse plano geral, para andar como Cristo andou na terra, para conhecermos a vontade do Pai a nosso respeito, para que Ele nos guie em nossos caminhos, para que a gente possa fazer a vontade dEle,
para que Ele nos auxilie. Vocês lembram daquela palavra? Paracletos? Fala de novo comigo, Paracletos. Não esquece não desse que vai ao lado. E por que nós precisamos do Espírito Santo? Para que possamos viver como verdadeiros cristãos. Hoje em dia é até falado um termo sobre cristãos não praticantes. Acredito, bacana, Jesus, super legal. Mas não tem uma vida com Jesus. Vem à igreja, mas não tem uma vida com Jesus. Por que ser cheio do Espírito Santo? Para que nós sejamos cristãos praticantes, sejamos pessoas, homens e mulheres cheias do poder de Deus. Tem pessoas famintas aqui por concluir a vontade de Deus, os planos de Deus, amém, assim como eu também, amém, glória a Deus. E eu queria ler com vocês também, a gente já está finalizando, Atos 19, 1. Amém. Vou ler aqui com vocês, Atos 19, 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Será que existe no meio de nós pessoas que ainda nem ouviram a respeito do Espírito Santo, nem conhecem o Espírito Santo, nem sabem que Ele é o nosso guia, que Ele revela as profundezas de Deus? E aqui na sequência diz assim, eu vou ler novamente o 2. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João, que é o batismo das águas. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o espírito de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então está falando sobre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus. Tem um versículo em João que ele diz: eu vos batizo com água, mas aquele que virá após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo aqui, esse batismo com o Espírito Santo, é uma promessa a ser concluída em Jesus. Amém? Já tinha passado aqui, o Espírito Santo já tinha descido em Atos 2, mas aqui mostra o Espírito Santo novamente se manifestando no capítulo 16. Eu vou continuar aqui. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus. 5. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Glória a Deus. Falem comigo, igreja. Veio sobre eles o Espírito Santo. Mas às vezes é difícil a gente entender isso, porque se o Espírito Santo habita em nós, como que ele veio aqui? É o batismo de Jesus. Eu creio, igreja, que o Espírito Santo ele tem uma porção diferente. E eu vou compartilhar com vocês para que vocês entendam algo sobre a minha vida. Novamente, para mim isso é real porque aconteceu comigo. Meus pais estão aqui, que bom que vocês estão. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu devia ter 4 ou 5 anos. A gente morava numa casa pequena, com 2 cômodos, eu, meus pais e minha irmã. E meus pais colocaram um DVD do Antônio Cirilo. E eu lembro deles, no dia à tarde, eu acho que era um sábado, começaram a orar. E orar em línguas. E eu estava entendendo o que estava acontecendo, gente, 4 ou 5 anos, mas eu estava entendendo que ali eles estavam fazendo algo para Deus. Eu estava entendendo que eles estavam orando em línguas, eu não estava entendendo, mas que era algo a respeito de Deus. Eu tinha esse entendimento. E eu fiquei ali
na minha beliche, quietinho. E aí começou a tomar o quarto. Não era nada de escândalo, eles gritaram, mas eu lembro deles quebrantados, com o coração quebrantado, orando. E aí eles falaram: Caio, senta aqui no meio. Eu falei: meu Deus, eu já entendia o que estava acontecendo. Eu não sabia que aquilo era o Espírito Santo de Deus, mas eu entendia que aquilo era algo de Deus. E aí eu sentei ali no meio deles. Aí dá uma respirada para eu não chorar, porque eu preciso terminar agora, né? Começou até agora, tem que terminar. E aí eles colocaram a mão sobre mim, os dois. Eu tive medo, eu não sabia o que era. Mas eu sabia que era de Deus. Então eles colocaram as mãos sobre mim. Os dois colocaram as mãos na minha cabeça. E eu comecei a chorar. Eu comecei dentro de mim a gemer. E eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu estava relutante. Só que chegou uma hora que eu falei: eu vou deixar isso. Naquele momento eu fui cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Em 2007 aconteceu algo muito especial aqui nessa igreja. Eu tinha 9 anos de idade, eu estava na salinha dos primários, numa EBD como essa. E aí eu desci ali com meus amigos, e aí a gente fazia uma fila aqui, ó. E a gente ia entrando para os nossos pais. Os professores guiavam a gente ali naquela porta, e a gente vinha aqui. E estava tendo um mover aqui sobrenatural acontecendo, algo maravilhoso. Eu obviamente entendia que era de Deus. Eu tinha 9 anos de idade. Eu não fui o primeiro da fila, mas eu via alguns amigos meus descendo aqui e começaram a falar em línguas. E eu pensei, eles também, eu já tenho isso. E eu vim aqui pra frente. E foi uma época que eu posso me lembrar que mais de 10 amigos meus aqui, quando criança, foram batizados com o Espírito Santo. E foi aqui nesse lugar, onde você está sentado. A gente corria falando em línguas às crianças. E não era uma brincadeira, a gente não estava brincando. Falava: vamos correr para ver quem é mais rápido. Não. A gente estava correndo, eu lembro que a gente profetizava, que se abraçava e chorava e pulava. Se você é dessa época, estava aqui do ano de 2007, 2008, 2009, recorda aí, tenta puxar essa lembrança. Crianças cheias do Espírito de Deus. Irmãos, aconteceu aqui nesse lugar. O Espírito de Deus ainda se manifesta. A gente não pode considerar Ele como uma medalha de bronze, alguém esquecido. Nós não podemos ter bloqueios de falar que a gente quer a presença dEle, porque a partir daquele momento eu lembro que eu fui revestido. Eu lembro que eu estudava no Renê nessa época. Renata Vani era minha professora de educação física. E aí ela falou: e aí, Caio, como você está? Eu lembro disso, eu acho que ela não. Eu falei: eu estou muito bem. Ontem foi maravilhoso. Eu nem sei se ela entendeu do que eu estava falando, mas eu estava falando desse mover aqui. Eu estava na 3ª série. Faz de novo, aleluia. Ontem eu perguntei para o Samuel: pastor, a nossa igreja é uma igreja pentecostal, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo? E ele olhou com uma cara tipo assim: como assim você está me perguntando isso? É claro que a gente acredita. E conversando com ele, ele falou: Caio, tem lugares que o Espírito Santo ele não é bem-vindo, ele não tem liberdade. Mas eu creio que nesse lugar ele tem a liberdade, amém? Quantos aqui dão liberdade ao Espírito de Deus hoje? Eu queria que vocês se colocassem de pé. Vamos ficar de pé, igreja. Eu creio que a presença de Deus está aqui nesse lugar. E eu creio que o Espírito de Deus é o que revela a palavra, revela as profundezas e nos guia. Eu queria terminar dizendo que depois dessa experiência eu nunca mais fui o mesmo. Eu quis me batizar.
Precisei fazer o curso de batismo 2 vezes, mas eu me batizei. Dali para frente, tudo começou a mudar. Eu creio que é um revestimento especial da parte do Espírito de Deus. Mas esses sinais, eu creio que são para os que creem. Se você não crê, meu querido, não tem problema. Mas a pergunta que eu me fiz aqui, o porquê ser cheio do Espírito Santo? É para viver em novidade de vida. É para viver os planos que o Senhor tem para mim. Então se você quer viver os planos que o Senhor tem para a sua vida, vamos adorar o Senhor neste momento. Levante as suas vozes. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Orianalabaço. Nós queremos a sua presença aqui, Espírito de Deus. Manifeste a sua presença aqui nesse lugar. Enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, falando em salmos e hinos e cânticos espirituais. Enchei-vos do Espírito Santo. Oh aleluia, oh aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Igreja, enchei-vos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Vamos levantar uma adoração a Deus aqui nesse lugar. Vamos levantar uma adoração a Ele aqui nesse lugar. Receba a nossa adoração, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi
lugar, enche este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, eu acho que a gente não pode deixar essa oportunidade passar. E assim como os meus pais fizeram por mim, eu queria que os pastores viessem aqui na frente. E se você quer hoje receber esse batismo de Jesus, esse batismo com o Espírito Santo, que é feito pela imposição das mãos, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu creio que o Senhor pode manifestar a coisa gloriosa aqui hoje. Se você não tem a certeza que já teve essa experiência, que você quer ter uma experiência nova com o Espírito Santo, eu também te convido a vir aqui. E os pastores vão impor as mãos sobre vocês. Oh, aleluia. O Senhor tem coisa nova para fazer no nosso meio. O Senhor tem coisa nova para fazer. E eu quero ver isso hoje. Eu creio nisso, irmão. Aconteceu comigo. Se você quer essa experiência, vem aqui na frente. Se você quer essa experiência com o Espírito de Deus, não resistais ao Espírito de Deus. Vamos provar quão real é tua presença. Eu creio que o Senhor tem algo novo aqui nesse lugar. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória. Vamos provar. Vamos provar quão real é tua presença. Igreja, vamos levantar as nossas vozes. Vamos pedir por essa presença, por esse renovo pela nossa igreja. Levante a sua voz. Quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
gratuita, a presença de Deus está aqui. Já estou presenciando pessoas serem cheias do Espírito de Deus aqui na frente. Oh, aleluia. Provai e vede que o Senhor é bom. Tua presença é real aqui neste lugar. Sua presença é real aqui neste lugar. Vamos cantar a sua presença. Sua presença é real aqui neste lugar. Sua presença é real aqui neste lugar. E então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Vamos lá, igreja, levante a sua voz, vamos cantar isso. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Totalmente a ti. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é irmãos, eu sinto algo aqui no meu coração. Eu não sei se tem pais junto com seus filhos aqui, mas se tem pais aqui junto com seus filhos, eu ia pedir para que vocês se unissem, que vocês orassem uns pelos outros, assim como meus pais fizeram comigo. E eu creio que o Senhor tem algo maravilhoso para tratar conosco. Então, se você está com seu filho, está com algum irmão, algum parente, que você abrace essa pessoa agora e profetize sobre a vida dela, amém? Ou que você abrace algum irmão aqui da igreja, se não tem nenhum familiar aqui, você abrace algum irmão.
junto com os serafins cantamos, junto com os serafins cantamos, junto com os serafins cantamos. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos, junto com os querubins cantamos, junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Junto com os serafins cantamos, junto com os serafins cantamos, junto com os serafins cantamos. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos, junto com os querubins cantamos, junto com os querubins cantamos. Santo, Santo é o Senhor. Junto com os serafins cantamos, junto com os serafins